Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Esse vídeo aqui trata-se da abertura de uma nova playlist, certo? Aqui no canal. O título dessa playlist será Sexto Período na SAL Psiquiatria Básica, que aqui eu venho explanar, os assuntos que são dados em sala de aula na faculdade a qual eu estudo, e vou seguir aí o roteiro da minha professora, vou me nortear com embasamento nos assuntos que ela vem explorando em sala de aula. Então, eu vou conversar com vocês, sobre a psiquiatria com embasamento no livro que ela indicou, que é o Psiquiatria Básica, de Mário Rodrigues Lozan Neto, certo? E para que a gente possa fazer essa abertura, faz-se necessário perpassarmos um pouco pela história da psiquiatria. Então, para dar um pontapé inicial, a gente começa a conversar aqui sobre a psiquiatria antiga e greco-latina, E aí, tratando-se dos primeiros registros de patologias psiquiátricas, esses registros vão datar aí cerca de 2000 anos antes de Cristo, como Mário Rodrigues fala no livro. Esses registros, eles foram encontrados em papiros egípcios de Kanhu, ou seja, os papiros de Lanhu ou de Kahun são uma coleção de papiros escritos em linguagem hierática, ou seja, em linguagem sacerdotal, em linguagem sagrada, em linguagem religiosa. Então, o que é que acontece aqui? Existia aqui uma tentativa de lidar com acontecimentos inexplicáveis, por meio da magia e da religião, tá? Então, era o momento da divinização do doente mental, para ser mais específica. E aí a gente pode datar esse momento entre os séculos 8 e o século 9. Quando eu falo de papiros, gente, eu falo de um meio físico, usado para escritas. Então, os primeiros registros de patologias mentais foram encontrados nesse meio físico, que eram escritos, como eu falei, numa linguagem sacerdotal, numa linguagem sagrada, numa linguagem religiosa, certo? E aí, nesses registros, a concepção da histeria, que vem do hístero, ou seja, matriz, útero, a concepção da histeria nesses registros vem da convicção de que o útero seria um ser vivente, autônomo, certo? Com a propriedade de deslocar pelo interior do corpo, tá? Isso é abordado no livro de Mário Rodrigues, certo? Ou seja, se tinha nessa época uma concepção funcional do útero, que aí se diferencia das concepções mágico-religiosas, ao considerar as doenças como versâneas naturais, do latim versanus, loucura, tá? Então, o que é que acontece? Nas obras hipócritas, ou seja, nas obras de Hipócrates, encontram-se aí as primeiras descrições indiscutíveis de histeria, certo? Que explicam o deslocamento do útero como decorrente da falta de funcionamento sexual. Então, o que é que acontece? Nesta circunstância, o útero ele perderia o peso. E aí ele subiria ao hipocôndrio, ao coração ou até mesmo ao cérebro. E isso aí iria provocar uma dispneia, ou seja, uma dificuldade de respirar
que era caracterizada por uma respiração rápida e curta, né? E geralmente estaria aí associada à doença cardíaca ou pulmonar. E aí essa subida, digamos assim, do útero iria acarretar também numa palpitação, né, do coração ou até mesmo desmaios, certo? Então, há entre os gregos a explicação da relação entre a sexualidade e a histeria, certo? Então, o que é que recomenda-se diante da histeria, né? Recomenda-se matrimônio para moças e viúvas, né? Além do emprego do método egípcio de fumegações, ou seja, de lançamento de fumaças na vagina, onde essas fumaças estariam aí aromatizadas com plantas, certo? Com plantas aromáticas, e aí esse método iria atrair o útero ao local adequado, tá? Tratando-se da epilepsia, o que é que acontece, né? Hipócrates, ele não considera, ou seja, não considerava a epilepsia como uma doença sagrada, certo? Ele acredita que as convulsões são de causa natural. E aí ele vem distinguir a epilepsia, né, das doenças decorrentes da patologia de útero, ou seja, da histeria. Para ele, a histeria era uma doença sagrada, né? Já a epilepsia não era uma doença sagrada, era decorrente de causa natural, certo? Então, os autores romanos posteriores a Hipócrates, né, foram Celso, foram Aritel de Capadócia, Sorano de Éfeso e Galeno. Esses foram os autores romanos posteriores a Hipócrates. Então, esses autores concebem basicamente 3 espécies de enfermidade mental. O que é que são, né? Quais são essas espécies de enfermidade mental? A mania, a melancolia e a frenite. A histeria ainda é considerada, nesse momento, uma enfermidade uterina, tá? Então, a tristeza decorrente do excesso de bile negra circulante, certo? Essa bile negra trata-se das mais variadas formas de melancolia, certo? E aí, em seguida, consecutivamente, Aritel de Capadócia, ele fornece a primeira descrição do transtorno bipolar, associando mania com melancolia. E como eu falei, a melancolia é uma tristeza decorrente, né, do excesso de bile negra circulante. Decorrente, ela está aí, a tristeza, o nível de tristeza, ela é diretamente proporcional a esse nível de melancolia que é circulante, certo? Então, Sorano de Éfeso, por sua vez, ele vem aí distinguir as afecções agudas, que são o quê? As frenite, das crônicas, né? Que é a mania e a melancolia. E aí, qual que é a diferença, né, da doença aguda para a doença crônica? A doença aguda, ela corresponde a um processo patológico, que aí ele vai ter um início súbito, vai ter um desenvolvimento rápido e uma duração curta, ou seja, leva o indivíduo à morte, certo? A doença crônica, ela corresponde ao processo patológico, que aí é caracterizado por uma evolução lenta, uma duração prolongada, tá? E com uma recorrência frequente por um tempo indeterminado. Então, Sorano de Éfeso,
nessa época, ele distingue as afecções agudas, né, que são as frenite, certo, das crônicas, que é a mania e a melancolia, certo? E aí, a terapêutica romana, ela vem a ser baseada em massagens corporais e dieta alimentar, tá? E aí, Galeno, por sua vez, refuta a tese da migração uterina. Ele acredita que a enfermidade, ela é originária, a histeria, ela é originária de uma retenção de líquido feminino pela abstinência sexual, certo? Por se abster sexualmente, há ali uma retenção do líquido feminino, o que vai provocar, certo, a histeria. E, consequentemente, vai provocar aí a corrupção, ou seja, a deterioração do sangue, e isso vai acarretar em convulsões. Então, gente, basicamente é esse o contexto da psiquiatria antiga e greco-latina, certo? A gente ainda volta a falar da história da psiquiatria, que trata-se apenas da parte 1, tá bom? E na descrição do vídeo vai estar o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida com relação a algum conteúdo explanado aqui no canal, com relação a esse vídeo, tu manda uma dúvida para o meu e-mail, tá certo? E aí eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se tu tem interesse em algum assunto a ser explanado, a ser abordado aqui no canal, tu manda a tua solicitação, certo, para mim, por e-mail também, e aí eu vou trazer o teu assunto para explorá-lo dentro da playlist a pedido, tá? Mesmo que eu não saiba o assunto, mas eu vou pesquisar dentro de literaturas confiáveis e aí vou trazer para o canal para explorá-lo, abordá-lo da forma mais clara e didática possível, certo? E na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Fiquem à vontade para seguir, fiquem à vontade para adicionar, certo? Mas apenas para seguir de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Não adianta estar mandando mensagem via redes sociais, porque eu não respondo. Muita gente me manda mensagens, e aí fica um acúmulo de mensagens, eu não consigo dar conta, então para não ser injusta, respondendo a uns sim e outros não, tá? Eu optei apenas por responder por meio do e-mail, certo? E por ordem de chegada. Então não adianta pedir urgência, porque eu não passo ninguém na frente de ninguém, para não ser injusta. Eu respondo mesmo, vou atendendo mesmo por ordem de chegada, tá bom? Então, gente, inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, e aí em virtude disso eu dou uma ênfase maior à psicologia, certo? Mas aí eu abordo outros assuntos também, além da psicologia, na área de humanas, certo? Como também na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade para se inscrever, tá certo? E se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Mas aí tu coloca no comentário do vídeo o que foi que tu não gostou, o que eu deixei a desejar, para que daí eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto à minha forma de construir, a minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.